qual é a palavra que Deus tem para nós nessa noite. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Oremos. Senhor, essa é a Tua palavra e nós rogamos a Tua misericórdia e pedimos em nome de Jesus para que o Senhor fale conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Ministra, Deus, ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a vida, de maneira geral, agora eu não perco mais a hora, hein, Maristel? Agora, com o relógio desse tamanho na minha frente, não vou ter mais problema com o horário. Obrigado, um ótimo presente, maravilhoso. Inclusive, eu não precisava nem de óculos para enxergar, né? A vida, meus irmãos, ela é construída a partir das muitas experiências que nós vamos tendo no decorrer da nossa história. A história que vamos construindo. Nós não somos o que somos simplesmente por ser, mas somos pelas experiências que nós tivemos. Eu estava conversando com a minha esposa essa semana. Eu converso com ela sempre, mas essa semana de maneira especial. Senão alguém pode falar assim, nossa, o pastor conversou essa semana com a esposa, que bom, né? Não, eu converso com ela sempre. Mas essa semana nós estávamos tratando de um assunto interessante. A gente estava pensando sobre o que nós faríamos se a gente tivesse a oportunidade de viver 10 anos, 20 anos, 30 anos para trás. A conclusão que nós chegamos, meus irmãos, preste atenção nisso. A conclusão que nós chegamos foi que tomaríamos as mesmas decisões que nós tomamos. Porque nós seríamos os mesmos, teríamos a mesma maturidade, teríamos a mesma consciência e seríamos as mesmas pessoas que nós éramos há 30 anos atrás. É uma grande ilusão, isso só serve de martírio, meus irmãos, para nós, pensar que se nós tivéssemos a oportunidade de vivermos de novo as oportunidades que nós tivemos lá atrás, nós tomaríamos decisões diferentes. Não, você é o que você é hoje, você tem a maturidade que você tem hoje pelas experiências pelas quais você passou, pelas decisões erradas, pelas decisões certas, por aquilo que você fez que deu certo, por aquilo que você fez que deu errado, foi que tornou você quem você é agora. Quem fica olhando para trás, pensando, se... Meus irmãos, isso é tornar a alma doente. Porque nós só podemos tomar as decisões de maneira mais equilibrada, de maneira mais consciente, porque hoje estamos mais maduros do que éramos antes. A sensibilidade que nós temos hoje é por causa dos desertos, dos problemas, das dores pelas quais nós passamos, enfrentamos e vencemos. Mas passar e vencer não necessariamente nos livra das cicatrizes. Passar e vencer não necessariamente nos livra das lembranças. Passar e vencer não necessariamente nos livra de alguns temores e de alguns traumas que ficam registrados na nossa alma. Estava pensando um pouco sobre a importância do passado na nossa vida. E talvez fosse importante você fazer uma pergunta: será mesmo que o passado é importante na vida de uma pessoa? Será mesmo que o passado é importante na nossa vida? E eu digo para você, claro que é. O passado é importante, o passado é necessário. Ter lembranças do que aconteceu
nos torna capazes de tomarmos decisões melhores. E o filósofo Mário Sérgio Cortella, falando a respeito do passado, ele cita o passado como retrovisor. O retrovisor é necessário? Sim, mas ninguém dirige olhando para o retrovisor. Amém, irmãos? Os motoristas que estão aqui, vocês dirigem olhando para o retrovisor? Claro que não. E por isso, então, o retrovisor não é necessário? Claro que é. Quando você vai fazer uma ultrapassagem, quando você vai mudar de faixa, você primeiro olha para o retrovisor, para ver se não vem um outro carro, para ver se você não vai cometer aquela gafe de dar aquela famosa fechada no motorista que está passando do seu lado. Dá aquela olhadinha naquele retrovisor que fica assim, lá acima do para-brisa, para dar uma olhada no que está acontecendo ao redor. O retrovisor não é importante? É claro que é, porque o retrovisor é referência. O seu passado não é importante? É claro que é, ele é referência. Referência para você tomar melhores decisões. Então, por isso eu vou viver olhando para trás? Claro que não. Por isso eu vou viver olhando para frente. Por isso eu vou viver olhando para o que está diante de mim. Por isso eu preciso olhar e enxergar aquilo que eu ainda preciso conquistar, os postos que eu ainda preciso avançar. Eu preciso olhar para frente, eu preciso olhar para cima para entender que a minha vida, o meu chamado não se limita a esse mundo, mas a vida com o Senhor é para agora e para depois. A vida com o Senhor é para ser experimentada hoje, mas para não perdermos também a consciência da eternidade. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele vai dizer para nós, ele diz o seguinte: eu não julgo tê-lo alcançado. Irmãos, é impressionante nós ouvirmos o grande apóstolo Paulo falando a respeito disso. Ele está nos dizendo que ele ainda batalha, ele ainda luta, ele ainda persevera, ele ainda continua caminhando, porque ele sabe que existem coisas na vida dele que ele ainda precisa lutar para conquistar. E ele diz, então eu deixo as coisas que para trás de mim ficam. Isaías vai trazer essa palavra para nós, quando ele vai dizer, olha, não considere as coisas passadas, não considere as coisas antigas, eis que eu faço coisa nova. Será que Deus está dizendo para a gente desconsiderar o que aconteceu? Não, mas é para a gente nunca perder a expectativa do melhor. Mas é para a gente nunca perder a expectativa de que Deus pode fazer o melhor. Há um tempo atrás, presbítero Jefferson, nosso ministro de louvor aqui, da nossa igreja, havia uma música maravilhosa, e eu gostava muito de cantar essa canção. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Lembra dessa? Essa música tocava em tudo quanto é igreja que você entrava. Estou criticando a música? Claro que não, é linda, maravilhosa a música. Mas nesses últimos dias eu tenho pensado muito sobre a restituição. E eu cheguei à conclusão, meus irmãos, que eu quero a restituição só do imposto de renda. Só do imposto de renda. Mas você não quer, o inimigo veio, tirou as coisas da sua vida, você não quer que ele traga de volta? Não sei, irmãos. Não sei. Porque eu creio num Deus que faz tudo novo. Eu creio num Deus que faz coisas melhores. E há muitas perdas na nossa vida que são verdadeiros lucros. Há muitas perdas na nossa vida que são verdadeiros lucros, são ganhos. Estava conversando com o meu filho, Gabriel. Nesses últimos tempos a gente tem tido uns papos teológicos e filosóficos. Olha só, hein, presbítero Renato? Conversa está ficando de alto nível lá em casa. E aí eu estava dizendo para ele a respeito de que dar um passo atrás nem sempre é perda. Porque quem quer saltar, precisa primeiro se abaixar.
Porque quem quer pular, precisa primeiro pegar impulso. Então, meus irmãos, existem algumas perdas na nossa vida que ficaram para trás. E se o nosso coração ficar nas perdas, nós não enxergaremos as oportunidades. Você pode dizer amém para isso? Então não sofra mais por aquilo que ficou para trás. Abra o seu coração. Deus está fazendo coisa nova. A maturidade que o apóstolo Paulo adquiriu na sua fé, na sua caminhada com Deus, o faz dizer aos irmãos da igreja de Filipenses que era melhor deixar as coisas para trás, as coisas que para trás ficam. E correr, avançar para as coisas que estão diante dele. Prosseguir. O apóstolo Paulo traz para a gente aqui a ideia dos atletas que corriam nos estádios, nas competições de maratona. Haviam vários tipos de competições, esportes chamados esportes olímpicos. Muitos deles nós temos desde a Grécia Antiga até hoje. E a maratona é um desses esportes. E quando Paulo vai se referir a isso, falando aos coríntios, ele diz que ele ele como um pugilista, ele não dá soco no ar sem propósito, mas ele caminha com objetivo. E ele vai dizer que aqueles que correm no estádio, correm por uma coroa corruptível, mas que nós, os cristãos, corremos por causa de uma coroa incorruptível. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer com isso? Ele diz assim, que aqueles que correm para alcançar as coisas dessa terra, correm atrás de coisas que vão perecer. Ele diz, mas nós corremos atrás das coisas eternas, lutamos por elas, esperamos por elas, porque elas são mais importantes, elas são melhores, elas são mais excelentes. Os atletas vencedores que corriam nos estádios, eles ganhavam uma espécie de tiara que eles colocavam no cabelo, que era dos olivais, eram ramos dos olivais do imperador. Era precioso para aqueles atletas ganharem essa coroa, feita desses ramos. Mas eram coroas perecíveis, que marcava um tempo de glória por pouco tempo. E o apóstolo Paulo vai exortar aqueles irmãos dizendo, nós lutamos por uma coroa incorruptível, a vida eterna que começa hoje em direção a toda a eternidade. Você entendeu isso, irmão? 2021 é um ano que Deus preparou para nós. E nós devemos começar o ano de 2021 pensando justamente sobre isso. O que passou ficou para trás. A referência do retrovisor é importante. Importante para não cometermos os mesmos erros. Importante para não perdermos tempo com o que não importa. Importante para nos mostrar que há decisões melhores, que nós precisamos ser mais cautelosos, que nós precisamos ter mais cuidado no que fazemos, que não devemos abrir mão de coisas tão facilmente, as quais nós deveríamos ter lutado e não lutamos, mas já passou. Que deveríamos ter tido mais empenho e não tivemos, então perdemos, já passou. Você pode passar a sua vida cantando restitui, mas você pode viver a sua vida buscando o que ainda está por vir. E o que está por vir é melhor. Porque a glória da segunda casa, diz lá no Antigo Testamento, é melhor do que a da primeira. Ou seja, o que Deus faz hoje deve ser mais aproveitado do que as perdas, as memórias que ficaram para trás. Você não dirige olhando para o retrovisor. Você dirige olhando para o para-brisa. João Carlos, você é motorista, não é, irmão? Me fala uma coisa, você já viu um retrovisor maior do que o para-brisa? Em algum veículo? Nem no caminhão? Nem no ônibus não tem?
Vocês entenderam, irmãos? Porque olhar, quem dirige, precisa ter uma visão ampla. Porque quem dirige, dirige para frente. Porque quem boleia, boleia tendo que ter uma visão ampla do que está diante dele, para ele não bater, para ele não cometer algum acidente. Então ele precisa de um espaço grande diante dele, para ele ter uma visão ampla e enxergar tudo o que é necessário para tomar as melhores decisões. Olhe para mim, porque eu quero dizer para você, olhe para frente. Olhe para o céu. Olhe para Jesus. Viva o que você tem que viver hoje. Lute pelo que você tem que lutar hoje. Busque o que você tem que buscar hoje. Mas o apóstolo Paulo, um homem que aprendeu que era necessário amadurecer até o último dia da sua vida, porque até o último dia da vida da gente, a gente precisa ter um coração ensinável. Ele vai dizer para nós, eu ainda não julgo ter alcançado, ou seja, ainda há tempo de aprender. Ainda há tempo de lutar, ainda há tempo de conquistar, ainda há tempo de fazer o que não foi feito, ainda há tempo de experimentar o que eu não experimentei, ainda há tempo de viver o melhor de Deus, ainda há tempo de experimentar a glória de Deus nos meus dias, na minha casa, na minha igreja, na minha cidade, ainda é tempo de experimentar o melhor de Deus. E ele diz, então, eu vou buscar o prêmio da soberana vocação, ou seja, eu tenho um chamado, e eu não vou me esquecer do meu chamado. E o meu chamado é para correr em direção ao alvo. O meu chamado é para correr em direção a Deus. O meu chamado é para correr em direção ao meu Salvador. E aí, meus irmãos, nós precisamos fazer, como diz lá em Hebreus capítulo 12, que nós precisamos nos desvencilhar, nos soltar dos embaraços e dos pecados. Precisamos deixar de lado tudo aquilo que está impedindo a gente de correr para Jesus. A gente deixar de lado tudo aquilo que está impedindo a gente de ter mais de Deus, de orar mais, de estudar mais, de aprender mais, de ter mais experiência com Deus, de servirmos mais e servirmos melhor. Meu irmão, o único dia que a gente tem é hoje. E eu vou dizer uma coisa para você, esse dia está acabando. E quando o relógio bater às 24 horas, então esse dia não mais vai existir. Se torna memória. O dia que você tem se chama hoje. E a hora que você tem é agora. Tem alguém que você precisa acertar as contas, no sentido de perdoar, de pedir perdão? Há alguém que você queira conversar, mandar um WhatsApp, fazer uma ligação? Lembre-se, você só tem um dia, você só tem o agora, você só tem hoje. Hoje é o tempo de Deus para as melhores decisões. E as melhores decisões são tomadas olhando para frente. Para frente e para o alto. Que Deus abençoe você. Que esse ano seja um ano de bênção na sua vida. Que esse ano seja um ano de melhores decisões. Que esse ano seja um ano de melhores experiências. Mas é necessário fazer como nos ensina a palavra de Deus. Precisamos olhar para frente. Precisamos olhar para cima. Precisamos olhar para Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te fortaleça. Há um novo tempo de Deus para a sua vida, em nome de Jesus.